Essa daqui é a revolução do que você conhece como notebook, porque daqui pra frente os notebooks vão mudar bastante. Inclusive, mais pra frente, até mesmo seu PC vai mudar bastante. Por que eu tô falando nisso? Esse daqui é o novíssimo Asus VivoBook S15. O novo VivoBook que a Asus está trazendo agora pro Brasil, que tá lançando hoje, no dia que você tá vendo esse vídeo, e que tá muito interessante. Eu não vou nem enrolar. Eu já vou abrir aqui pra vocês, eu já até tirei o lacre dele aqui, olha só. Vou abrir aqui a caixa, nós temos uma caixa padrão aqui de notebook. Aqui nós temos o notebook bem embalado, que eu já vou abrir para vocês. Manual. Do lado de cá temos carregador. Olha só, carregador bem pequeno, de 90 watts. Aí você fala assim, pô, 90 watts? Já vi que é um notebook capado, né? Notebook de entrada. Não, meu querido. Não é. É por isso que eu tô te falando que isso aqui vai ser a revolução dos notebooks daqui para frente. Carrega USB tipo C. Carregador pequeno, carrega USB tipo C, então dá até para você carregar com o carregador do seu celular. E aqui nós temos o Asus VivoBook S15. Esse notebook aqui tá sensacional. Primeiro porque é o primeiro notebook que eu estou testando que tem esse processador aqui. Aqui dentro nós temos o Snapdragon X Elite. Esse processador que vocês estão vendo aqui, olha só, que é essa coisinha pequenininha aqui, tá vendo? Esse daqui tá aqui dentro, cara. E o que é esse processador e por que ele é revolucionário? Bom, eu vou abrir aqui o notebook enquanto eu conto pra vocês. Olha só, todo de metal aqui, bem bonito, acabamento sensacional, muito fino e muito leve. 1,4 kg, mais ou menos, muito leve mesmo. E ó, abrindo aqui, nós temos, olha o teclado que bonitão, trackpad, uma tela OLED, olha isso, que tela top. Nós temos também um teclado retroiluminado RGB, muito bonito e principalmente focado em produtividade. É um teclado que tem uma altura ali um pouco maior ali das teclas, focado principalmente em quem digita muito. Como eu falei, a tela OLED da melhor qualidade possível. E esse notebook aqui, ele tem o Snapdragon X Elite, que é basicamente um processador de arquitetura ARM, como se fosse o mesmo processador da mesma arquitetura, da mesma forma que é o seu processador do seu smartphone. Isso significa que ele tem a capacidade de ser muito potente, gastando muito pouca energia e principalmente dissipando muito pouco calor. Então aqui dá possibilidade pra gente de ter um notebook que, primeiro, não esquenta muito, né? Não precisa de ventoinhas fazendo muito barulho, que tem uma bateria que dura muito tempo e que principalmente promete entregar muito desempenho, só que num corpo extremamente fino. Eu já abri aqui antes dele pra vocês e já configurei, e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem nesse notebook, que eu achei simplesmente sensacional. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like, me ajuda demais. Comenta aqui embaixo qual que é o teu notebook, qual que você tá pensando em comprar. Se no final do vídeo também você ficar interessado nele, o link pra você comprar ele vai estar aqui na descrição. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá disponível apenas no site da própria Asus. Olha como o bicho é diferenciado. Primeiro, tela dele, OLED, é uma tela OLED de 2.8K de resolução, 120 Hz, é uma tela com um ótimo brilho, 100% sRGB. Essa tela aqui, para quem trabalha com imagem, edição de vídeo, edição de foto, é fantástica, tá? Ela tem uma calibração de cor já nativa que é muito boa mesmo. E claro, é uma tela 120 Hz. Dá até para você, tanto na hora de você mexer no dia a dia, né? Fica muito bom. Vou até colocar aqui, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube. Então olha só, tô aqui no YouTube, olha que tela fantástica. Realmente é uma tela muito boa. Tanto para você ver filmes, vídeos, jogar, dá também para jogar. Vou mostrar mais para frente, não é o foco desse notebook, mas dá. E claro, para você trabalhar, meu, que tela top demais. Qual que é a questão desse notebook aqui? Ele tem 32 GB de memória RAM. E esse processador Snapdragon X Elite que tem inclusive 45 tops de poder de processamento de inteligência artificial. Isso é de NPU. Aqui dentro desse processador nós temos o processador, a placa de vídeo integrada a ele e uma outra placa lá dentro chamada NPU que cuida de processar a inteligência artificial. Daqui pra frente, vocês vão ver que tudo que usa inteligência artificial vai parar de usar a internet, vai começar a rodar no próprio dispositivo. Esse notebook tem capacidade de rodar vários aplicativos de inteligência artificial sem precisar de internet. Esses 45 tops que eu falei pra vocês é um nível que a gente mede para ver quão potente é aquele processador na hora de processar informações de inteligência artificial. Quanto mais informações ele consegue processar por segundo, por minuto, enfim. Esse processador aqui é o que tem de melhor hoje no mercado em relação à inteligência artificial. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias coisas bem interessantes que ele pode utilizar e que já utiliza inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu tenho o Copilot da própria Microsoft. Meu, aqui com o Copilot eu consigo fazer coisas que com outros computadores ou levaria muito tempo ou às vezes eu não conseguiria fazer porque não está equipado com um processador que tem essa capacidade de processar inteligência artificial. Esse Copilot aqui é como se fosse o ChatGPT. Eu posso pedir qualquer coisa para ele, posso perguntar para ele se ele está bem, posso pedir para ele gerar um logo de imagem para mim, eu posso fazer qualquer coisa. Olha só, fiz aqui uma pergunta para ele
e ele já me respondeu. Por exemplo, eu pedi aqui para ele o roteiro do vídeo desse notebook aqui. E ele já tá me falando tudo o que eu posso fazer em relação a esse notebook, né, de roteiro. Ele já tá me dando o roteiro completo do notebook que nem lançou ainda. Enfim, tem várias outras aplicações que você pode fazer aqui, que é bem interessante. O que eu gostei também desse notebook é que aqui na parte de cima, além da webcam dele, que é muito boa, e mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, nós temos vários sensores. Logo quando você tá configurando ele, como vocês estão vendo aí, ele já escaneia o seu rosto, né, de uma forma 3D ali, e você pode desbloquear só olhando pra cá. Ele já escaneia ali toda a sua face e você consegue desbloquear o notebook simplesmente olhando aqui. E além disso, tem outras aplicações que você pode usar isso daqui, como por exemplo para escanear algum objeto ou algo assim. Isso é bem legal, principalmente para quem trabalha ali com algum tipo de modelagem 3D. Tem alguns aplicativos que conseguem utilizar essa função aqui para fazer esse tipo de modelagem. Isso é muito da hora. Um outro ponto muito importante para se destacar é em relação à sua webcam. Que baita webcam! Sério, além da qualidade em si, da resolução ser muito boa, né? É uma webcam Full HD. Além disso, olha a qualidade de áudio também. Eu realmente gostei muito. Vou movimentar aqui o notebook, olha, contra a luz, a favor da luz. Nossa, baita webcam, viu? Realmente muito boa, excelente para quem vai trabalhar, precisa fazer reunião. Muito bom, tá aprovado. De conexão nós temos aqui um HDMI, duas USB tipo C4 aqui, né, que dá tanto para transmitir imagem e dados e carrega também o notebook. Aqui nós temos um micro SD, que dá para você colocar aqui um cartão micro SD, entrada e saída aqui de microfone e fone de ouvido. Já do outro lado nós temos o USB 3.2 Gen 1, o USB tipo A, aqui também para você transmitir dados. Muito bacana mesmo em relação à conexão, porque geralmente esse tipo de notebook super fino para trabalho não tem quase nenhuma conexão. Um grande exemplo de concorrente dele é, por exemplo, os MacBooks. Ele consegue ser muito mais potente do que um MacBook, principalmente se você comparar com o M2, ele consegue ser mais potente, mas ao mesmo tempo gastando muito menos energia. Isso é muito bom, porque vocês vão ver que a bateria dele dura muito tempo. Essa bateria aqui dura até 18 horas se você estiver utilizando no uso mais básico. Se você estiver utilizando no uso intermediário ali, por exemplo, ver filmes, fazer um trabalho ou outro ali, você consegue até 10 horas de uso com essa bateria. E num uso um pouco mais intensivo, eu consegui 9 horas de uso com essa bateria. Um absurdo, o melhor notebook em relação à bateria que eu já testei até agora. Como eu falei pra vocês, vocês estão vendo aí no detalhe, o teclado dele é RGB, retroiluminado, muito bonito mesmo. Não é gamer, né? Mas mesmo assim colocaram uma retroiluminação RGB que ficou sensacional. Além disso, essa versão aqui, como eu falei pra vocês, além de já vir com o processador Snapdragon X Elite 32 GB de memória RAM, também já vem com 1 TB de armazenamento. Mas o que vocês querem saber é desempenho. Então bora falar de desempenho. Bom, eu quero começar, apesar desse notebook ser feito para trabalho, eu já vou falar de trabalho, mas eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai perguntar em relação a jogo. Roda jogos? Olha, roda jogos. Especificamente falando do Snapdragon X Elite, ele é um processador que já está certificado ali para mais de 1000 jogos. Então tem muito jogo aí que já foi certificado, isso aí, já foi testado e aprovado e que funciona muito bem aqui nesse processador. Como é uma arquitetura diferente dos processadores normais, antigamente, né, quando começaram esses processadores ARM, nem todo aplicativo funcionava. Hoje em dia, basicamente todo aplicativo funciona, tá? Não tem nada que não funcione aqui. Mas algumas coisas rodam melhor, outras não, no caso de jogos. Então, por exemplo, eu abri aqui o CS. Incrivelmente, ele abriu, apesar de não ser feito para jogo, assim como o MacBook, por exemplo. É ótimo para trabalho, mas não serve para jogar? Bom, aqui é mais ou menos isso. Ele abre jogos, sim, vai ter muito jogo que vai abrir, por exemplo, o Cyberpunk eu consegui abrir aqui a 30 FPS, não é com gráfico no mais alto possível, mas abriu, deu para rodar. O CS também eu consegui rodar aqui numa média de 50 FPS, mas ficou bem liso, isso é, o frame time estava liso, não estava dando nenhum stuttering. Jogos, dependendo do jogo, mesmo sendo até mais pesado, às vezes pode até rodar melhor, porque ele pode usar melhor ali os núcleos de processamento dedicado aqui que tem desse processador. Alguns jogos não utilizam tanto, então depende muito de jogo para jogo. Não é feito para jogar, mas até que roda uma coisa ou outra. Por exemplo, no caso do Valorant, eu tentei abrir aqui e o Valorant não abre porque o anti-cheat do Valorant não reconhece esse processador ainda. Então é uma questão de tempo até esses outros jogos começarem a atualizar para reconhecer. O CS, por exemplo, ou qualquer jogo ali da própria Valve reconheceu o anti-cheat e abriu aqui tranquilamente. Eu tô aqui agora, por exemplo, com o GTA V aberto aqui em Full HD, né? Porque essa tela aqui tem uma resolução maior, né? Uma resolução 2K. Então, obviamente, você não vai querer ficar abrindo jogos aqui em 2K. Eu abri em Full HD, então coloquei em Full HD com os gráficos no médio. E o GTA V, olha só, é um ótimo exemplo que mostra que esse processador em si, apesar de ele não ser feito para games, ele é bruto sim. A questão é que quando o processador e a placa de vídeo, né, dedicada ali para games, vai ter ali um gerenciamento melhor de tudo que está acontecendo e vai conseguir gerar mais FPS. Mas olha só, ele tem 32 GB de memória RAM, então está utilizando quase que 15 GB para o jogo. E olha isso aqui de FPS, 80 FPS, às vezes cai para tipo 65, 70, mas é essa a média.
rodando muito bem no caso aqui do GTA V. Na maioria dos jogos que eu abri, na verdade todos os jogos que eu abri, que não foram muitos, mas todos os que eu abri, ele aguentou rodar, tá? Aguentou rodar de um modo jogável. Nenhum deles é absurdo. Então, por exemplo, o GTA V, se eu quiser, eu posso até colocar com os gráficos no alto. Ele não vai rodar 200, 100 e poucos FPS, mas olha, 70, 80 FPS, muito jogável. E vocês vão ver também, por exemplo, nossa, no caso do CS, pô, vai rodar 200 FPS o CS2? Não, mas é jogável do mesmo jeito, na média dos 70 FPS, caindo no máximo para 55, mas ainda assim bem jogável. Agora, o mais legal de tudo não tá quente, nem um pouco e zero barulho. A ventoinha, neste exato momento, está desligada, tá? As ventoinhas dele estão desligadas, então assim, ele tá fazendo zero barulho. Muito legal isso. Então alguns jogos abrem, outros não. Os que abrem geralmente roda não tão bem, então não é realmente como um notebook gamer, mas de resto, em relação a qualquer outra coisa que você precise de placa de vídeo que não seja para jogar, aí ele serve muito bem. Por exemplo, para edição de vídeo. E para trabalho também, como vocês podem ver, é realmente o foco desse notebook. Primeiro por conta da duração de bateria, da dissipação de calor, do fato de que sim, ele tem ventoinhas, mas faz muito menos barulho do que um notebook comum. E eu tô aqui agora com ele fora da tomada, com um projeto no Premiere de 3 minutos, com vários efeitos, transições, estabilizador de distorção, né? Um projeto aqui em 4K com alto nível de bitrate. E além da timeline dele, né, está extremamente liso, rodar liso mesmo. A hora que eu coloquei para renderizar, ele renderizou esse vídeo em muito menos do que 3 minutos. Realmente fantástico. E em relação a trabalho, principalmente no Premiere, ele está realmente em um nível de um notebook com placa de vídeo dedicada. Até mesmo poderia comparar ali, nesse caso especificamente, se tratando do tempo que demorou para renderizar esse projeto, ele está no nível de uma placa ali que eu consegui aqui com um notebook com uma RTX 4060, então realmente é um baita computador e você não sente falta da placa de vídeo dedicada para trabalhar. Realmente o nível que chegamos desses processadores da Snapdragon é um absurdo. Sem contar, como eu falei para vocês, que você tem tudo isso em um notebook que, olha só, inclusive agora aqui que ele tá bloqueado, ele tá pedindo para ler minha face, olha, e só de eu chegar aqui na frente dele e ele vai pegar e desbloquear, muito legal mesmo. Tudo isso em um notebook que, primeiro, a bateria dura muito tempo, segundo, não esquenta muito. Então não é um notebook que você vai ferver. Ele tem ventoinhas aqui, mas você pode tanto definir o modo da ventoinha, como mesmo se você não definir, deixar no modo padrão, ele dificilmente vai fazer barulho. Na maior parte do tempo ele não faz barulho quase nenhum, então isso é muito bom. Você tem um notebook capaz de, por exemplo, fazer com que você edite qualquer vídeo que você queira, então para editor de vídeo, por exemplo, é maravilhoso. Para você que é engenheiro, você tem um baita de um notebook aqui para você trabalhar com seus projetos 3D e que ao mesmo tempo é extremamente leve e fino e dá para levar para qualquer lugar. De maneira geral, então, esse daqui é o Asus VivoBook S15, né? É um vídeo inicial de hands-on que eu fiz desse notebook. Eu peguei ele, abri, fiz os primeiros testes e tô trazendo esse vídeo para vocês, mas com certeza eu ainda vou trazer mais um vídeo de review completo desse notebook. De ponto negativo, talvez, que eu colocaria nele, bom, eu gostaria de uma versão ainda menor, talvez de 14 polegadas, mas isso aí é só gosto pessoal mesmo. Tem gente que gosta da tela de 15 polegadas, eu prefiro uma tela até menor. Essa tela, além de OLED, 120 Hz, resolução 2K e etc, é uma tela com 600 nits de brilho. Cara, para você ter noção, um notebook convencional tem em torno de 250 nits de brilho. 600 nits é muita coisa. Para você que quer usar ele fora de casa, com o sol batendo nessa tela, funciona muito bem também. A bateria é a melhor que eu já vi em um notebook e, bom, talvez o único ponto negativo talvez seja o preço, mas ele concorre com notebooks nessa faixa de preço. Hoje você encontra ele para comprar no próprio site da Asus por R$ 11.699 se for à vista no site da Asus, mas se você se interessar também eu vou deixar o link para você comprar aqui na descrição, aonde tiver disponível, aonde tiver mais barato, se for no site da Asus ou se for em outro lugar. Mas aí, o que você acha disso aqui? Um notebook muito potente, principalmente para trabalho. Ele realmente, se você colocar ele para concorrer com outros notebooks de trabalho, cara, você consegue fazer quase a mesma coisa e só que gastando muito menos. Quer ver só? Eu tenho até um exemplo aqui. Eu estou aqui, por exemplo, olha só, com esse notebook aqui, que é o Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Ele tem uma RTX 4070 como placa de vídeo. Ele é o concorrente desse notebook aqui. Ele é mais pesado, tá? Ele esquenta muito, ele é bem mais quente do que esse daqui, tá? E a questão desse daqui é o seguinte, ele tem uma RTX 4070, ele é mais potente do que esse aqui? Olha, tem coisas que você consegue fazer com esse que não dá pra fazer com esse, como por exemplo jogar. Mas na hora de trabalhar, eu sei que eu tô colocando dois exemplos muito extremos, porque aqui tem uma RTX 4070, mas é pra você entender que esse notebook aqui precisa de uma RTX 4070 para entregar uma performance em trabalho que talvez esse daqui, muito mais leve, pesando 1,4 kg,
vai entregar sem ter a placa de vídeo dedicada. Isso é que é legal, isso que é a próxima revolução dos notebooks. Mas é isso aí. O que você acha de tudo isso? O que você acha também dos notebooks, talvez, agora num futuro mais próximo, de entrada, já virem com o Snapdragon X Elite, notebooks mais baratos também? Não o X Elite, né? Mas tem o X Plus, tem o Snapdragon X Plus, que é um pouco mais barato e que talvez vai começar a chegar aqui no Brasil também. E vai ser notebooks mais baratos e que ao mesmo tempo já tem ali essa placa de vídeo integrada ao processador, que é melhor do que qualquer outra coisa que a gente tem hoje em dia, principalmente para trabalhar. O que você acha disso? Teria um Asus VivoBook S15? Comenta aqui embaixo para eu saber. Tamo junto, galera. Valeu e falou!